Olá, pessoal, bom dia. Vocês me ouvem bem? Legal. Vamos iniciar então a transmissão, vamos retomar o referente ao webinar de terça-feira. Então, na terça-feira, nós fizemos a instalação do TAF, nós fizemos a instalação do TSS, nós fizemos a criação dos metadados, falamos do cadastro de grupo de empresa, empresa e filial. Fizemos também o cadastro de usuários. Tudo bem? Então, hoje nós vamos voltar falando do TAF, tá bom? Agora, na terça-feira, nós ficamos de mandar as perguntas respondidas. Nós vamos mandar essas perguntas, nós não conseguimos terminar até sexta, até hoje, tá bom? Mas nós vamos mandar na próxima semana junto com o link da apresentação dos 2 dias. Então, da apresentação de terça e da apresentação de hoje, tá bom? Depois que vocês criaram os metadados, é necessário que vocês rodem o compatibilizador do dia 8 de janeiro, tá? Que ele tenha os principais campos os principais não, todos os campos que foram criados após o instalador, tá bom? Então, assim, vocês têm o instalador, vai fazer a instalação, mas tem campos a serem atualizados. Esses campos estão nesse compatibilizador de 8 de janeiro, tá bom? Vocês vão procurar pelo suporte, por dicionários, é o único dicionário disponível, 8/1 de 2018. Ao rodar esse dicionário, vocês vão ter o TAF totalmente atualizado, tá bom? Tendo, então, rodado o dicionário de 8/1, vocês vão entrar no TAF a primeira vez, e o TAF, na primeira vez, ele faz 2 validações. A primeira validação é uma validação referente ao complemento de empresa. Então, todo e qualquer complemento cadastral, que é filial. Então, todo e qualquer filial que você crie, ele tem que ter uma amarração no TAF. Ele faz esse complemento cadastral de maneira automática, a primeira validação dele, ele pede para fechar o TAF. Na sequência, ele pede para atualizar as tabelas autocontidas. As tabelas autocontidas são as tabelas dinâmicas do governo. Então, tudo aquilo de informação do governo, tabela de CBO, tabela de NCM, tabela de natureza fiscal, todas as tabelas de escopo fiscal, contábil e do E-Social são atualizadas via tabelas autocontidas. Depois, então, do abastecimento das tabelas autocontidas, vocês conseguem entrar a primeira vez no TAF, como eu estou aqui no TAF, tá? Eu não vou passar por complemento cadastral e por atualização de autocontida, porque a atualização de autocontida, ela pode demorar até meia hora, e a gente ia ficar parado e não ia conseguir passar as funcionalidades do TAF, tá bom? Mas eu vou passar a parte do complemento cadastral. Então, a gente vai em atualizações, cada empresa, complemento cadastral. Quando ele faz, então, a solicitação para vocês fazerem o complemento cadastral, ele cria essa linha aqui. Então, o que é isso? É um depara do seu cadastro de empresa, que você já fez, e ele vem e se depara aqui para este cadastro. Eu vou abrir este cadastro. E aí, aqui é a criação dele. Então, ele pega a filial do TAF, o código da filial, que é o código do meu grupo, mais a minha estrutura que eu tenho no grupo. Então, se o meu grupo ele tem empresa e filial, ele vai ter grupo, empresa mais filial. Se o meu grupo for apenas de filial, que é o caso desse aqui que eu estou usando, que é o de teste, que eu falei semana passada, eu falei na terça-feira, não usem o de teste. No meu caso, como é uma apresentação, tudo bem, eu posso usar o de teste. Mas na empresa de vocês, não usem o grupo 99.
tá bom? Criem um grupo novo com metadados novos. O próximo campo é o campo que é essencial para você fazer o monitoramento, a transmissão dos seus eventos do e-social. Esse campinho aqui, matriz. Se você não marca essa caixa matriz, você não consegue entrar na rotina de transmissão do e-social. Então, apenas para a sua matriz, este campo deve estar ticado. Nos outros campos não devem estar ticados, tá bom? O número de inscrição é o CNPJ e ele vem automaticamente do teu cadastro de filial. Aqui nesse evento, eu vou fazer transmissões para pré-produção dados reais. Então, eu preciso colocar o meu período inicial de validade de 1 de 2016. Essas informações aqui para baixo, então, período inicial de validade, razão social, classificação tributária, se vocês tiverem os produtos RM, DataSul ou Logix, por exemplo, vocês têm a geração do evento S1000 dentro do produto de vocês. Quando vocês fazem a integração do produto de vocês com o TAF, o que vocês integraram vem direto para esse cadastro. E aí você não precisa fazer a inclusão desse cadastro de maneira manual, tá bom? Aqui eu já deixei pronto, inclusive esse meu evento já está transmitido. Então eu coloquei a identificação da classificação tributária, a natureza jurídica, aí se ele é ou não cooperativa, se ele é ou não construtora, qual o regime, se tem desoneração ou não da folha, o registro de ponto eletrônico. Aqui seria o segmento especial. Como não se trata de segmento especial, eu deixo em branco. Se ele é ou não uma empresa de trabalho temporário. E se for uma empresa de trabalho temporário, eu tenho de informar o registro, o número de registro da ETT. Tá bom? Outra informação que vocês têm que informar, e aí provavelmente vem do produto padrão de vocês, sendo RM, DataSul e Logix, é a informação de software house. Então, aqui eu já tenho informação da software house. E se tiver mais de um RP, por exemplo, você utiliza um outro RP para controlar, por exemplo, a parte de medicina e segurança do trabalho. Você pode incluir, por exemplo, um outro RP junto com o seu RP que faz o controle da sua folha, que é a TOTOS. Tá bom? Mais uma informação aqui é a situação PJ, que também deve ser informada. O que acontece? Esse cadastro do complemento do estabelecimento, que traz dos outros produtos, e para quem for Proteus deve ser cadastrado de maneira manual, ele também é o S1000. Então, esse cadastro é o cadastro que faz com que você consiga transmitir o S1000, tá bom? Na última aba aqui em cima, eu tenho o protocolo de transmissão. O que acontece? Eu já transmiti esse meu S1000 no ambiente de teste. Então, veja que eu tenho aqui guardado o meu protocolo. Então, o protocolo da minha última transmissão. Aqui eu tenho um campo de CNPJ transmissor. Esse campo é para quem for utilizar com outorga. Então, se você tem uma empresa de outorga, o seu escritório de contabilidade que transmite para você com o certificado dele, aqui, neste campo, CNPJ transmissor, fica informado o CNPJ de quem transmitiu o seu S1000, tá bom? Então, esse cadastro aqui, além dele fazer a amarração, por isso que ele faz, então, aquela primeira validação no TAF, ele é o S1000 do E-Social, ele também será o R1000 do REINF, quando houver REINF. Tudo bem? Vou fechar. Então, aqui é a primeira informação. Os outros registros eu também tenho todos dentro do TAF. Onde eles ficam no TAF? Eles ficam aqui em eventos social, tabelas. Então, aqui todos os eventos de tabela, todos os eventos de trabalhador, periódicos e não periódicos.
tá bom? Esse daqui a gente vai falar deles daqui a pouco. Eu vou voltar agora na parte de configuração do TAF, porque para a gente conseguir transmitir, a gente tem que ter o TSS amarrado e o TSS já é vinculado ao TAF, tá bom? Para fazer essa configuração do TSS, onde nós vamos? Nós vamos em atualizações, configurações TAF, o wizard de configuração TSS. Aqui a tela inicial, a tela de bem-vindo. Aqui eu vou avançar. Aqui ele me fala do ambiente. Então, eu estou com essa base em pré-produção de dados reais. Mas para as empresas que forem acima de 78 milhões o faturamento em 2016, essas empresas devem transmitir os seus eventos de tabela em produção até o dia 28/2, tá bom? No meu caso, para a gente poder apresentar esse webinar, nós vamos fazer em pré-produção dados reais. Sendo ele em pré-produção dados reais, a data de início da empresa do E-Social tem que ser 1/1/2016. Nós temos uma FAQ disponível no TAF explicando o motivo, inclusive esse motivo é por conta da própria Receita, tá bom? Se for em produção, a data de início da empresa no E-Social é 1/1/2018, tá bom? O próximo campo é o URL do TSS. Então, lembrem-se na terça-feira, depois da instalação do TSS, eu fui e puxei um endereço para poder confirmar se eu conseguiria transmitir. Eu vou até, quando a gente disponibilizar o host 8081 e ele estava disponível. Então, esse é o endereço que eu tenho que colocar. Deve ser colocado com um HTTP na frente, 2 pontos barra barra e com uma barra no final. Vou clicar em avançar. Nesse ponto SS, para ver se tem alguma para conseguir fazer contato com o web service do TSS. Então, para que o TSS funcione, o proxy tem que estar desabilitado e não pode ter não pode ter firewall, não pode ter restrições na rede, senão ele não deixa passar, ele não chega nessa próxima página, tá bom? Nessa próxima página, nós temos aqui o tipo de certificado digital. Então, se ele é um PFX, se ele é um .pen ou se ele é um HSM. No caso desta apresentação, eu vou fazer com um PFX. Então, eu tenho aqui o PFX, já tenho o caminho do meu certificado, já tinha colocado. E aí, aqui embaixo, eu coloco a senha do certificado. Clico em avançar. Aí ele fala do certificado está ok, e ele fala também a validade do certificado. Estejam atentos também à validade do certificado de vocês. Se o certificado estiver vencido, ele vai barrar nesse momento. Ok. Aqui, se tiver servidor de SMTP, se tiver autenticação, se utiliza conexão segura, devem ser preenchidos. Vou avançar. Ok. Ele concluiu, então, com sucesso a configuração. Dessa maneira, o TCS já está instalado, já está linkado com o TAF. Então, agora eu consigo transmitir os eventos do social. Aqui nós temos, então, a tela de diagnóstico, e aí pode ver que o TSS ele está ativo, tá? E por essa tela, vocês também conseguem verificar se está atualizado, qual a release do TAF, se as autocontidas estão atualizadas, se o web service está configurado e aí em que porta, tá bom? Essa tela é apenas para consulta, ela não tem qualquer ação. Ela vai gerar possíveis ações caso estejam desatualizados, mas essa tela é apenas para consulta. Agora vamos falar, então, dos eventos do E-Social. A gente já falou do S1000, porque ele também é o complemento. E a gente vai falar, então, dos eventos que são obrigados a ser entregues
até o dia 28/2, para as empresas acima de 78 milhões faturados em 2016. Onde ficam esses cadastros? Ficam em eventos e social, tabelas. Se a gente abrir tabelas, ele tem aqui estabelecimento, obras, órgãos públicos, que é o 1005, rúbricas, que é o 1010. Identificadores de rúbrica é apenas a identificação das tuas rúbricas no teu RP de origem. A partir do layout 2.4.01, se eu não me engano, foi obrigatório colocar também identificação no RP. Esse identificador de rúbrica, ele não é transmitido, mas ele está aqui. Lembrando que todos esses eventos, vocês vão fazer integração com o TAF. Vocês podem cadastrar de maneira manual? Pode. Mas eles vêm também de integrações, seja com o Siga GPE, o Proteus, seja o RM, DataSul, Logix ou produtos não TOTOS também. Então, se nós abrirmos, por exemplo, estabelecimentos, eu já tenho um estabelecimento aqui, mas eu posso incluir de maneira manual. E aí eu posso informar o período de validade, a inscrição, posso fazer o cadastro de maneira manual e no final posso confirmar. O TAF, ele também faz a validação da regra do negócio conforme o layout do e-social. Para isso, nós temos aqui no Outras Ações um botão de validar registro. Ao clicar, por exemplo, este registro, esse 1005, ele já tem uma inconsistência. Tá bom? Vou passar para o Rúbricas. Vejam que no Rúbricas eu também já tenho um registro. Foi um registro que eu incluí de maneira manual. E esse registro eu também já transmiti. Como eu sei que eu já transmiti? O protocolo de transmissão dele está aqui preenchido. Tá bom? Vejam que esse campo, ele não deixa de fazer a edição, porque esse campo ele só é preenchido depois que o registro é transmitido e retornado pelo TSS com o número do protocolo dado pelo governo. Este é o protocolo do governo, tá bom? Uma pergunta que é recorrente entre os clientes é: como eu posso saber tudo que foi transmitido para o e-social? A melhor maneira é consultando o último protocolo dentro dos cadastros. A outra pergunta que nós temos é: há uma maneira de consultar isso dentro do site do governo, dentro do site da Receita? Por enquanto, não tem ainda uma maneira de consultar dentro do site da Receita. A maneira que vocês conseguem consultar é realmente através do protocolo, do último protocolo. Vocês podem verificar no TAF que todos os registros relacionados ao e-social, eles sempre têm essa aba de protocolo de transmissão. E ele sempre guarda o protocolo preenchido. Tá bom? Então, aqui é o Rúbricas, o 1010. Aqui, lotações tributárias. Aqui eu tenho um registro vazio, mas eu posso incluir também. Isso também vem do RP de vocês. Vejam que ele também tem uma aba de protocolo, tá bom? Aqui para baixo nós temos cargos e empregos públicos, carreiras públicas. Esse é apenas para empresas públicas, tá bom? Tem aqui o funções e cargos em comissão. E eu tenho também um registro que eu já transmiti. Vou clicar em alterar. Aqui está o protocolo de transmissão dele. Tá bom? Assim com todos os outros registros, com todas as outras tabelas. Nesse caso, vocês, para quem é dos outros produtos, vai fazer a integração com o TAF. Eu tenho alguns arquivos que eu vou fazer uma integração de maneira manual, mas a integração para vocês é de maneira diferente.
Então, pensem nos produtos, por exemplo, RM, DataSul e Logix, são produtos não Proteus. Como é que é feita essa integração? Primeiro, o web service tem que estar configurado, tá bom? Onde o web service é configurado? O web service é configurado no momento que vocês vão fazer a carga das autocontidas. Se naquele momento vocês não fizeram ou fizeram e querem trocar, onde fica também vocês podem fazer depois do primeiro acesso, depois da validação. Em configurações TAF, o wizard de configuração TAF. Aqui avança. Aqui podem ver que as minhas autocontidas já estão atualizadas. Avança. Nessa tela, ele vai perguntar qual é a maneira, qual a maneira de integração com o TAF. Então, para quem é produto Proteus, vai usar somente a segunda alternativa, que é a tabela compartilhada. E quem for produtos RM, DataSul, Logix, vão usar a terceira, que é o Layout TOTUS e o Web Service, tá bom? Clique em Avança. Aqui é para criar, então, as tabelas temporárias, TAF ST1, TAF ST2, TAF XRP, que são tabelas que fazem a transmissão, então, dos dados entre o seu RP de origem e o próprio TAF. E aqui eu informo porta e o serviço do web service. É nesse momento, quando terminar essa configuração, que ele faz, então, ele informa, então, você tem o seu web service configurado. Depois que você informar aqui a conexão e a porta e avança, na hora que você processar, ele vai fazer, então, a alteração. Processa. Aí ele fez aqui a informação da conexão do web service, criação as autocontidas, a criação das tabelas temporárias, web service, no meu caso, porta 8080, mas, por exemplo, clientes RM, eles normalmente usam a porta 8080 já para o portal do RM. Nesse caso, naquele momento onde ele informava a porta, você altera ali para uma outra porta, tá bom? Aqui eu finalizei. Então, aqui ele mostra, então, o resumo dos endereços. Aqui é só informativo, sair, processou executado com sucesso. Você pegou o seu produto, seja RM, DataSul, Logix, você gerou as informações, mandou para o web service. Agora, como você traz isso para o TAF? Para trazer para o TAF, você vem em miscelânea, integração, processamentos. Desmarca transferir registros da TAF ST1 para a TAF ST2, deixa apenas transferir registros da TAF ST2 para o TAF. Isso se for feito de maneira com web service. A maneira que eu vou demonstrar aqui vai ser manual, porque eu não tenho uma base RM ou uma base de um outro produto, que eu vou falar apenas de TAF, tá bom? Vou confirmar. Ele vai carregar o layout, aqui para mim não vai ter nada. Ele vai demorar um pouco. Aqui, por carregar o layout, ele demora, então vamos aguardar um pouco. Algo em torno de 5 minutos, mais ou menos, é rápido.
Ó, então vejam que ele fez o processamento, né? Ele terminou o processamento. Vou clicar em fechar. Isso daqui vai acontecer com quem for produto RM e DataSul. Aí ele pergunta se deseja visualizar o gerenciador de integração. Sim. Eu vou colocar da data de hoje até a data de hoje. No meu caso, não tem nada porque eu não tinha nada mesmo. Então, por isso que ele veio vazio, tá bom? Isso é o que vai acontecer para quem faz, então, a integração de outros produtos. Agora eu vou fazer uma integração manual. Pensem no seguinte, uma empresa terceira gera, por exemplo, minhas tabelas de lotação tributária, por exemplo. Então, o que o TAF aceita? Um XML igual àquele que seria transmitido para o governo, tá bom? Então, eles te mandam no formato de XML bonitinho, e aí como você faz essa importação manual? Vou mostrar agora. Vou fechar essa tela, finalizar. Aí tem aqui importação de arquivos. Então, é lá no TAF mesmo, miscelânea, integração e importação de arquivos. A primeira tela de bem-vindo, avança. Aí aqui eu preciso deixar layout 3, XML, layout social. Vou procurar a minha pasta. Arquivos social, XMLs. Aqui eu tenho alguns arquivos de rúbricas e, se eu não me engano, são cargos. Vou finalizar. Ele pergunta do processamento dos arquivos, sim. Processamento finalizado. Agora ele vai processar. Aí ele pergunta para realizar a validação. Sim. Ele vai fazendo as validações. Aí ele pergunta se eu desejo visualizar o monitor de integração. Sim. Então ele veio aqui e integrou para mim um ticket. O número do ticket é um hexadecimal, quase nunca se repete. Então ele aqui está o ticket com um número que quase nunca se repete. Esse número, inclusive, ele pode ser filtrado dentro do monitor de transmissão, tá bom? Quando eu vou expandir, ele me mostra o que tem lá dentro. Então, ele tem duas rúbricas e o S40 são os cargos. Ele tem lá duas rúbricas e dois cargos. Todos integrados com sucesso. Se eu vier aqui na visão individualizada, então ele tem aqui a rúbrica, o cargo. Aí aqui, quando eu abro a rúbrica, ele abre para mim as duas aqui, com as chaves de registro. Essas chaves de registro, elas vão para o RM e para o DataSul, tá bom? Elas voltam. Então, por exemplo, para a linha RM, fiz uma integração. Terminou de fazer a integração, ele retorna, então, para o teu RM, integrado com sucesso, e ele traz esse chave de registro, que é o TAFKey. A mesma coisa no 1040, tá bom? Aí agora vamos ver esses registros lá nas tabelas. Vou clicar em fechar. Aí vou entrar lá na tabela de rúbrica. Eventos e social, tabelas, rúbricas. O meu registro de salário é aquele que já está transmitido, e eu tenho aqui os meus outros dois registros. Se eu visualizar esses dois registros,
Eles estão aqui e vejam que ele não tem protocolo de transmissão. Então, eles só foram integrados com o TAF e ainda não estão transmitidos. Vou clicar em fechar. A mesma coisa com o de férias, sem protocolo preenchido. Agora vamos lá no 1040. Lembre-se que eu tinha um registro, agora eu tenho 3. A mesma coisa. Não tem o protocolo de transmissão preenchido. A mesma coisa aqui para o cadastro de funções. Legal? Então, assim, dessa maneira, eu fiz aí uma integração de maneira manual. A automática ela vai ser parecida, a diferença é que vocês vão ter lá o botão de integrar com o TAF, seja no DataSul, Logix ou RM, mas ele vai cair na mesma situação. Vem aqui para a tabela, vai para o gerenciador de integração, gera um TAF ticket, que é aquele hexadecimal, e abastece as tabelas do TAF, tá bom? Vamos agora transmitir, então, os eventos, tá bom? Para transmitir os eventos, lembrem que eu falei no começo desse treinamento, aquele campo matriz lá no complemento cadastral, que é o S1000, deve estar marcado como matriz, tá bom? Ele marcado como matriz, vocês vão acessar atualizações, eventos, eventos social, monitoramento, ou existe uma outra maneira de acessá-lo também, miscelânea e social, monitoramento. Os dois caminhos vão para o mesmo lugar, tá bom? Esta é a tela inicial, então, do monitor de integração. Monitor de integração, entendam, monitor de transmissão, tá bom? Essa página inicial é a página apenas para realizar os filtros, tá? A parte de cima é a demonstração das tabelas e dos iniciais. Aqui eu posso filtrar, então, tudo que está pendente de transmissão ou tudo aquilo que está transmitido. Os pendentes não processados, válidos ou inválidos, e os transmitidos sem retorno, consistentes e inconsistentes, tá bom? Anteriormente, nesse treinamento, eu falei daquele botão de validar dentro das rotinas do e-social. Ele faz a validação das regras, referente às regras de transmissão, tá? A mesma coisa eu tenho aqui nesse validar não processados. No entanto, é que ele faz para todos. Eu só marco quem é a empresa que eu quero e ele faz a validação. Gente, voltei, só fui tomar uma água, tá? Aqui, então, eu falei aqui dos status e eu vou falar aqui dos eventos. Então, eu posso também filtrar. Isso não agora no começo, porque no começo a gente só tem evento de tabela. Mas depois, quando vocês precisarem fazer, quando vocês tiverem lá os eventos periódicos, não periódicos para transmitir, vocês também podem filtrar. Se vocês querem só os de tabela, inicial trabalhador, periódicos e não periódicos, tá bom? Aqui embaixo eu posso definir também a visão, se eu quero ver por evento ou por trabalhador. E essa visão também, só quando tiver eventos periódicos e não periódicos. Aí você pode mudar por trabalhador, por exemplo, o trabalhador que teve afastamento, voltou de afastamento, você consegue verificar através dessa visão por trabalhador. Aqui embaixo você pode filtrar o período. Como a gente está falando de evento de tabela e evento de tabela em pré-produção dados reais, eu preciso deixar um de 2016 e vou deixar até a data de hoje, tá bom? Agora há pouco, no gerenciador de integração, eu falei do TAF Ticket, que é aquele hexadecimal que nunca se repete e que vai definir lá os seus lotes de integração. Se eu quiser apenas filtrar tudo que eu trouxe naquele lote, eu aperto esse botão chave de integração. E aí eu posso informar aquele hexa aqui,
dá um ok, ele só me traz a informação daquele lote em específico, tá bom? Aqui o seleciona filiais. Eu seleciono, então, as filiais que eu tenho, tá? Pensem no e-social. O e-social ele só é transmitido por raiz de CNPJ. Então, sendo aí a raiz do CNPJ, vocês podem escolher aqui também as filiais que compõem junto com aquela matriz, junto com aquela raiz, tá bom? Nesse meu caso aqui, eu tenho só a minha matriz. Então, vou marcar todas e ok. E aí eu aplico o filtro. Beleza. Apliquei o filtro. Aqui, então, é o que eu realmente vou transmitir. Então, vejam que o S1000, por exemplo, o meu S1000 já está como consistente. Até eu mostrei para vocês o protocolo preenchido. Eu tenho um S1005 que está inválido. Lembrem que eu mostrei para vocês, eu fiz a validação, ele tem problema de... Ele tem ali algumas validações que não foram feitas, então ele está inválido. O meu S1010, eu tenho 2 válidos. Agora, quando eu cliquei naquele validar não processados, ele já validou para mim. E eu tenho um consistente, que é aquele transmitido que eu demonstrei no começo dessa apresentação. 1020 não tenho nada, 1030 não tenho nada, 35 também não, 1040, tabela de funções e cargos. Eu tenho os 2 válidos, mesma situação do rúbricas, e tenho aquele consistente que eu mostrei para vocês, tá bom? Aqui para baixo, já não vou ter mais nenhum, na minha base não tem mais nenhum registro, né? Então, eu tenho lá um horário e turno de trabalho, esses 5, eu posso até tentar transmitir aqui com vocês. Aí tem ambiente de trabalho, aqui por evento mesmo, 1095, todos os eventos, tá bom? Aqui, eu tenho o botão de exportar XML, então eu posso marcar um ou vários blocos e clicar para exportar. Aí ele me pergunta o que eu quero exportar e ele me pergunta onde eu quero salvar. Eu tenho o transmitir ao governo, aqui é onde eu vou transmitir de fato. Eu tenho a validação dos esquemas, essas são as validações dos esquemas do TSS. O detalhamento é o retorno. Então, tudo aquilo que eu transmiti, eu quero ver o retorno, é o detalhamento. E, para os casos de pré-produção, eu tenho este botão aqui, remover empregador da base de dados. Então, eu mandei meu S1000 no teste e tal, quero zerar a base, aí eu venho e coloco aqui, remover empregador da base de dados, ele remove todos os registros apenas da base de pré-produção dados reais. Produção não tem esse botão, tá bom? Se no momento da configuração do TSS eu colocar lá produção, quando você vier no monitor, esse botão não aparece. Aqui embaixo, se eu tivesse eventos periódicos e não periódicos, ele apareceria, e os eventos de trabalhador apareceriam do lado direito. E aqui embaixo, os mesmos botões, exportar XML, transmitir ao governo, validação de esquemas e detalhamento. Vamos transmitir, então, o evento agora. Vou começar, eu posso transmitir, eu posso marcar mais de um, ou posso deixar apenas um marcado. Primeiro eu vou deixar aqui só a minha tabela de rúbrica, e vou clicar em transmitir ao governo. Aqui ele me pergunta, eu posso transmitir só os válidos? O único que ele não me deixa transmitir é o consistente, justamente porque ele já foi transmitido e retornado com sucesso. Mas eu posso ir lá e marcar todos, ou marcar apenas os que eu preciso. Tá? Deixar marcado dessa maneira. Vou confirmar. Aí aqui ele vai fazer a comunicação com o TSS e vai transmitir. Então ele está gerando XMLs. Aí eu concluí, então, com sucesso a transmissão. Transmitiu 2 eventos. Ok. Aí aqui, deseja abrir os detalhes da transmissão. É a mesma coisa que o detalhamento. Sim.
Vejam que os meus 2 eventos foram retornados com sucesso. Retornado consistente, evento autorizado, sucesso, as chaves de integração e aqui os recibos, os protocolos. Se eu for agora, eu posso abrir até por aqui, 2 cliques aqui, ele vai abrir o cadastro do evento. Vejam que agora, tá bom? A mesma coisa com o de baixo. Protocolo preenchido também. Vamos transmitir agora aqueles 2.040 e acho que 1.050 que tem aqui na minha base. 1.040, 1.050, isso mesmo. Vamos tentar transmitir 2 ao mesmo tempo. Transmitir. Eu não fiz nenhuma validação com esse 1.050. Ele já está falando para mim que está válido, então vamos transmitir também. Transmitir ao governo. Vou deixar só os válidos dessa vez. Confirma. Foram transmitidos 3 eventos. Ok. Vamos abrir os detalhes de transmissão. Fechei. E abri sozinho um pouco de mim. Vejam que agora os 3 foram retornados consistentes. Então, estão aqui os 3 retornados consistentes. Vamos abrir até esse 1.050 que a gente não abriu durante o webinar. O turno de trabalho, seu protocolo de transmissão aqui. Se a gente for nos cargos, a mesma coisa. Lembrem que eu falei para vocês anteriormente, ou por onde vocês vão controlar esses protocolos, é realmente pelo TAF, tá bom? O governo ainda não abriu um espaço para você consultar esses eventos pela Receita direto. Então, a garantia que vocês têm de transmissão hoje é o campo de protocolo, tá bom? Eu vou pedir só um momento, eu vou fechar o áudio e eu já volto, tá? Pessoal, voltei. Pessoal, vamos falar um pouquinho de extemporâneo. Extemporâneo vai ter. Vocês não vão ter os extemporâneos nos produtos, tá? Então, Proteus, DataSul, RM, Logix, vocês não vão ter isso nos produtos. Vocês vão ter o extemporâneo apenas no TAF. Então, pensem, por exemplo, num evento não periódico, num cadastro de admissão, lá, contrato de trabalho, e aí você precisa fazer uma alteração, e aí precisa ser um extemporâneo. Ainda não está ainda não está disponível no TAF, tá bom? O prazo para ser disponibilizado até o dia. Eu só vou confirmar aqui, só um minuto. Então, até o dia 12 de março estará disponível no TAF a informação do extemporâneo, tá bom? E aí, para fazer o extemporâneo, eu vou sair aqui da monitor do social, tá? Então, o extemporâneo, se a gente for pensar, por exemplo, numa admissão,
atualizações, eventos e social, trabalhador, cadastro do trabalhador. Cadastro do trabalhador é o 2200, é a admissão, tá bom? Eu não tenho nenhum aqui, mas se eu tivesse, eu marcaria ele, viria em outras ações, e aqui teria, então, a alteração do extemporâneo. Ele vai estar nas outras ações, posicionado no registro, então pensem que vocês vão ter uma lista de registros aqui no browser, posiciona nele outras ações extemporâneas, e vocês vão conseguir fazer a alteração e transmitir esse extemporâneo, tá bom? Da parte do social até a parte da transmissão, a gente terminou. Então, era gerar o evento, integrar no TAF, olhar o gerenciador de integração, monitor de transmissão, transmitir e retornou. Terminou. Agora, eu posso pegar algumas perguntas e responder ao vivo para vocês, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas para a gente responder. Ó, eu verifiquei aqui que tem uma pergunta que onde faz o schedule? Vamos fazer um schedule, então? Nesse momento, porque eu tenho aqui mais alguns analistas respondendo as perguntas direto no chat. Então, enquanto isso, eu vou mostrar como faz o schedule, tudo bem? Vou voltar lá no meu menu inicial. Aí, no meu menu inicial, para fazer o schedule, atualizações, configurações staff e schedule. O schedule são os agendamentos, né? Então, vocês podem lá, por exemplo, quero deixar as minhas transmissões para transmitir de maneira automática. Quero deixar os meus retornos de maneira automática. Ou quero deixar minha integração com o produto de maneira automática. Então, vocês conseguem fazer através de schedule, tá bom? Essa é a tela inicial do schedule. Para poder criar um schedule, a primeira coisa que você precisa é um agent. Então, eu venho aqui no agent, clico nesse mais à esquerda, cadastro. Eu posso ou vir aqui embaixo, clicar em incluir e fazer de maneira manual, ou tem uma maneira mais fácil. Venho aqui em cima, estão vendo essa bolinha com esse verde? Ele adiciona agentes padrão. Então, você vem, clica no mais, ele vai verificar e ele vai criar de maneira automática. Então, meu agente aqui já está criado. Ele cria, lembrando que ele cria sempre um agente por grupo de empresa. Então, se vocês tiverem, por exemplo, a 99 e mais o grupo que vocês criaram, ele vai criar 2 agentes aqui em cima. Outro ponto também. O TAF ele vai ser instalado num servidor e o servidor tem lá o seu IP fixo, não tem problema, que ele traz o IP. Agora, se você for criar uma base de teste para fazer teste na sua máquina e a sua máquina tiver IP dinâmico, como a minha, por exemplo, eu posso vir aqui alterar e colocar localhost. Por quê? Porque ele estava ali atrelado ao IP. Se eu deixo o IP, a próxima vez que eu reiniciar a máquina ou entrar em alguma outra rede, ele vai mudar o IP. Aí o meu schedule deixa de funcionar. Tá bom? Cliquei aqui no verdinho, alterei. Então, para editar, eu venho aqui no lápis. Para confirmar, eu venho no verde. Tá bom? Então, eu fiz a primeira parte, que é o meu agente. Agora, para criar o agendamento em si. Agora, nós vamos em agendamento. Vou clicar no mais à esquerda, cadastro. Eu acho que o pessoal respondeu aqui com um link de schedule que a gente tem disponível no TAF, tá bom?
Eu vou... Depois também nós vamos colocar na apresentação, quando a gente disponibilizar essa apresentação no YouTube, nós vamos colocar o link do Schedule também na descrição do vídeo lá no YouTube, para vocês também terem guardados, tá bom? Por quê? Porque a gente tem, para a gente montar o Schedule, a gente tem que ter ciência de uma situação. Tudo aquilo que eu integro com o TAF, eu uso uma função chamada tafa-integ. E tudo aquilo que é processamento, ou seja, transmissão e monitoramento, eu uso taf-proc. E eles se comportam de maneiras diferentes, tá bom? Eu vou explicar agora quando eu for fazer o cadastro. Então, eu vou clicar aqui no mais. Vou fazer primeiro um de integração. Então, ele já abre aqui, ele já traz um código, usuário, administrador, aí a rotina. Então, tudo aquilo que for integração é tafa-integ. Tá bom? Abro parênteses. Abro parênteses e aí, se eu vou falar de integração, então pegar tudo que está na tabela temporária do TAF e passar para as tabelas do TAF, esse é a integração 2. Se eu for falar de validação dos dados, depois que eu integrei lá, ele pergunta se eu desejo fazer a validação, ele é o 3, tá bom? Então, se eu quero ter o processo de integração completo, eu preciso ter 2 agendamentos cadastrados, tafa-integ 2, fecho parênteses, tab. Aqui eu abro a minha filial para selecionar para quem eu vou montar. No meu caso aqui eu só tenho um grupo de empresa e só tenho uma filial. Mas eu também posso montar isso conforme o meu grupo de empresas. Finalizar. Aqui o módulo é o módulo 84. Sempre o 84, tá bom, gente? O módulo 82, que é o TAF Lite, ele não utiliza schedule, tá bom? 84 é aqui a minha transmissão. Então, o TAF Integ 2, ele é transferência de dados da TAF ST2 para as tabelas do TAF. Lembrando que a TAF ST2 é uma tabela temporária, onde fica temporariamente armazenados os registros até ir para as tabelas do TAF, tá bom? Ah, terminei, posso clicar no verde? Ainda não, porque eu tenho aqui a data, então a data que ele vai iniciar, e aqui a hora que ele vai iniciar. Eu posso alterar, inclusive, essa hora. Mas eu também tenho que pensar em recorrência. Onde eu edito essa recorrência? Aqui, nesse ícone das 2 setas. Clico nele, e aí eu posso deixar ele diário, ou posso deixar... É sempre bom que deixe diário com o número de repetições contadas, porque se você deixa ele sempre ativo, ele vai encavalar. E aí pode dar problema na sua integração. Então, é aconselhável que vocês deixem diário e aí colocar aqui o número de repetições. E lembrando que a cada execução dessa, ele consome licença, tá bom? Eu posso deixar aqui, por exemplo, 4 a cada 2 horas, por exemplo, e sem data de término, né? Ou posso definir uma data de término. Confirmo. E aí eu posso colocar ele aqui para iniciar às 8 da manhã. Então, ele vai ter 4 repetições. 8, 10, meio-dia e 14 horas, porque eu coloquei 4 repetições. Tá bom? Agora eu posso clicar no verde. Ele vai incluir, então, o meu TAF Integ 2. Mas para eu ter o meu processo de integração completo, eu preciso também ter o TAF Integ 3. Então, eu incluo rotina. TAF Integ. Só um minuto. Voltei, gente. Então, eu vou montar aqui agora o TAF Integ 3. 3.
A mesma coisa aqui. Então, a hora que eu quero que comece, isso aqui, por exemplo, eu quero que ele comece às 10 horas. Aí, qual a empresa filial? Aí venho aqui, avança. Marco, avança. Marco a filial. Finaliza. Tá aqui a minha empresa filial. De novo, módulo 84. E aí aqui, validação. Validação. Dados integrados, TAF. Venho na recorrência. Diário. Sem data de término. Aí esse daqui, por exemplo, eu deixo... O ideal é que deixe a mesma coisa, mas é só para vocês terem uma ideia. 3 a cada 3 horas. Beleza. Confirma. Verde. Confirmei. Os de integração, eles estão prontos. Eles ainda não estão ativos. Tá? Eu vou ativar todos eles depois juntos. Agora eu vou falar dos de processamento, dos de transmissão. Os de transmissão, você tem uma situação específica. Porque vejam vocês, os eventos periódicos, então a gente está falando aí de folha, contribuição sindical, tudo aquilo que é periódico, você pode transmitir uma vez por mês, né? Agora, tudo aquilo que é não periódico, ele tem que ser transmitido até 24 horas após o evento, tá bom? Se eu colocar um evento só de transmissão a cada 24 horas, toda hora vai estar consumindo licença e talvez possa ser transmitido algo que vocês tenham que corrigir, e aí pode dar problema, tá? Pensando nisso, a gente criou uma ferramenta chamada grupo de eventos. Então, antes de eu criar os schedules de transmissão, eu vou primeiro configurar os meus grupos de eventos. Para isso, eu vou sair aqui do schedule e vou entrar lá no grupo de eventos para demonstrar como faz, tá bom? Vou sair do schedule. Vejam que, ó, eles estão parados, eles ainda não iniciaram. Então, com eles parados mesmo, saio e vou cadastrar os meus grupos de eventos. Onde isso fica? Fica aqui em miscelânea e social, grupo de eventos. Aí aqui eu vou incluir, então, o meu grupo de eventos. Incluir. Atribuo um código a ele. Por exemplo, este aqui vão ser os meus eventos não periódicos. Aí eu coloco aqui embaixo, dou 2 cliques, abre aqui a lupa, eu posso clicar F3 ou clicar direto na lupa. E aí ele me abre a minha lista de eventos. Eu vou escolher, então, os meus eventos não periódicos. Não vou escolher todos, tá, gente? Que é para não ficar muito demorado. Vou escolher só alguns. Por exemplo, admissão de trabalhador, que é um evento não periódico. Uma comunicação de acidente de trabalho, que é um evento não periódico. E um evento de desligamento, que também é um evento não periódico. Aqui eu posso inserir N, tá bom? Quantos vocês precisarem. Vou inserir inicialmente esses 3 e vou confirmar.
Gente, eu fui só tomar uma água, tá? E é o seguinte, eu falei no começo, mas vou dar esse recado aqui novamente. Tanto o webinar de hoje, quanto o webinar de terça-feira vão ser disponibilizados no YouTube. Nós vamos mandar os links para vocês e com as perguntas que não deram tempo de ser respondidas, o do dia 23 e o de hoje, para a gente poder. E vão ser disponibilizadas a lista de tudo respondido também para vocês, tá bom? Isso até a próxima semana, tá bom? Vou voltar aqui. Agora eu vou criar, então, um grupo só de evento periódico. Vou atribuir o meu código. Eventos periódicos. Aí vou pegar aqui uns eventos de folha, aqueles eventos periódicos que vocês conhecem melhor que eu, que vocês são de negócio. Então, folha. Aquisição de produção rural. Vou deixar esses dois, tá bom? Vou confirmar. Fecha. Tenho aqui, então, 2 grupos de eventos. Agora, com esses 2 grupos de eventos, eu posso criar um schedule de maneira que atenda as minhas transmissões de eventos periódicos e não periódicos. Agora eu volto lá no schedule para poder fazer, beleza? Vou sair aqui do grupo de eventos. Vamos voltar ao schedule. Configurações staff, schedule. Venho aqui nos agendamentos, cadastro, incluir, deixa eu baixar aqui minha barra de rolagem. Vou incluir aí agora, a gente vai falar dos processamentos. Então, enquanto os outros de integração eram TAFA tag, esses de processamento são TAF proc. E eles não usam parênteses, então eles são direto, TAF proc 4. Agora eu vou dar um tab. Dei um tab, vejam que ele aparece aqui para mim uma janela. Então ele entende tudo que for TAF proc, ele abre essa janela. Por quê? Primeiro ele me pergunta quem é a filial geradora do S1000. No meu caso, só tem uma, né? Então, marco ela mesma. Aí, no caso, pensem vocês, qual foi aquela empresa que vocês marcaram matriz lá no complemento cadastral? É a mesma empresa. E aí, qual é o grupo de eventos que eu vou montar agora? Então, venho na lupa, ou F3. Ah, vou montar os não periódicos. Esses não periódicos, 24 horas. Então, ok. Aí, agora eu faço a mesma coisa. Deixo aqui a hora que vai iniciar. Marco aqui a empresa e a filial. Avanço. Marco. Finalizo. Marco, então, minha empresa e minha filial. Módulo sempre 84. E aqui eu coloco, até para que fique mais fácil também para encontrar, transmissão de eventos não periódicos. Vou terminar. Transmissão de eventos não periódicos. Venho aqui na recorrência. Aí coloco aqui a cada um dia, sem data de término. Número de execuções. 2 a cada 6 horas. Ou seja, ele vai fazer, então, a primeira execução às 10 da manhã e a segunda execução às 16 horas. Confirmo. Confirmo. Tenho lá meu TAF PROC 4. Esse só dos não periódicos. Vou criar agora um dos periódicos. Maisinho, rotina. TAF PROC 4. Tab é a mesma coisa. Filial geradora desse 1000.
Marco, meu grupo de eventos. Agora os periódicos, marco. Ok. Empresa e filial. Vou deixar uma hora aqui de início. Às 9 da manhã. Vejam que eu estou colocando horários diferentes, porque é para vocês definirem mesmo o horário que melhor adequa na empresa de vocês, tá bom? Empresa e filial. Avança. Marca. Avança. Marca, finaliza. Módulo 84. Aí, descrição. Evento, transmissão, eventos periódicos. Belezinha? Recorrência. Diário. Diário não, esse é então mensal. Aí, por exemplo, todo dia 5. Número de execuções no dia 3, por exemplo. Intervalo de 3 horas. Esse aqui, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Ele vai fazer, então, o primeiro processamento desse cara no próximo dia 5, às 9 da manhã. Então, ele vai ter umas 9 ao meio-dia e 15 horas. Sem data de término. Confirma. Confirmei. Então, eu tenho meus dois TAF PROC 4 divididos entre eventos periódicos e não periódicos. Aí, agora, eu crio um para o retorno. Porque se o PROC 4 está transmitindo, o TAF PROC 5 é aquele que retorna. Então, pensem lá no monitor de transmissão do E-Social, o TAF PROC 4 é equivalente a transmitir ao governo e o TAF PROC 5 é equivalente ao detalhamento, tá bom? Vou incluir agora um TAF PROC 5. Incluir rotina. TAF PROC 5. Eu dei um tab, ele também pega que é a filial geradora do S1000. E aí, aqui a gente tem uma situação que é a seguinte. Ela deve ser feita separado. Agora, o monitoramento, tudo aquilo que foi transmitido, ele traz. Então, eu não preciso, no TAF PROC 5, fazer divisão entre tudo aquilo que é periódico e não periódico. Eu posso deixar aqui, eu posso marcar, tá? Por isso que ele aparece, mas eu não preciso marcar o grupo de eventos. Para falar a verdade, eu nem precisaria marcar também a filial do S1000, porque ele só vai fazer o seguinte, ele vai olhar lá no TSS. Tudo aquilo que está transmitido, ele vai trazer o retorno, tá bom? Ok. Aí aqui eu marco a empresa e a filial.
ele não deixa você ter acesso exclusivo para aplicar as atualizações do TAF ou fazer alguma manutenção, tá bom? Aqui ele vai demorar um pouco. Enquanto ele está iniciando, vamos falar de certificado digital, que a gente viu que tem bastante pergunta de certificado nas nossas perguntas. Certificados permitidos. A1, qualquer certificado. Certificados A3. Certificados A3, apenas aqueles homologados pelo TSS. Ah, mas quais são os homologados pelo TSS? Nós temos uma página no TSS que diz quais são os homologados, tá bom? Nós vamos também deixar esse link na descrição do vídeo no YouTube, tá bom? Aqui vamos ver se ele inicializou. Vai demorar um pouco. Enquanto isso, eu vou botar no mute, só um minuto. Gente, voltei. Enquanto licença. Outro ponto, houveram perguntas referentes ao considerado um evento não periódico. E até o dia 28/2 é obrigatório apenas os eventos de tabela, tá bom? Então, os eventos não periódicos, eles vão ser transmitidos a partir de 1/3, com a data até 31/3. Então, hoje, até 28/2, vocês devem transmitir aqueles até o S1080, e aí a partir de 1/3 é que vocês vão transmitir o 2200, que é o inicial do trabalhador, tá bom? Vou deixar aqui no mute enquanto ele vai transmitindo, só um momento.
para a unidade de negócio. Gente, esse webinar, então, ele era até as 11h30, tá? São 11h29, daqui a pouco a gente vai terminá-lo. Passamos por todos os tópicos, passamos até por alguns tópicos além. As dúvidas, então, que não foram respondidas ainda, elas vão ser respondidas. E aí eu vou pedir o prazo para vocês até a próxima sexta-feira para a gente disponibilizar os vídeos e as perguntas, tá? Eu vou fazer de tudo para que a gente disponibilize esses vídeos o quanto antes do webinar de terça e de hoje, porque a gente sabe que vocês vão acompanhar, até para vocês fazerem na empresa de vocês, tá bom? No mais, eu agradeço a participação de vocês. Deixa eu ver quantas pessoas nós temos hoje aqui. Nós temos quase 300 pessoas, 287 pessoas. Agradeço aí a participação de todos vocês, tá? Foi bem legal, foram bem legais esses 2 dias. Qualquer dúvida, entre em contato com o nosso suporte, mandem para nós as dúvidas que vocês tenham, tá? Mandem também o que vocês não acharam legal para que a gente possa melhorar cada vez mais esses webinars. A gente tem aí os webinars de social, falando só de negócio, temos os webinars de Reinf, falando só de negócio, tá? Acompanhem eles, são bem legais. A gente vai voltar, então, com o webinar de Reinf no final do mês de março, falando também como vai ser o Reinf dentro do TAF. No mais, muito obrigada pela participação de todos. Aguardem os vídeos. Até a próxima transmissão. Muito obrigada. Bom fim de semana para vocês e boas integrações. Até!